Somente crê, tudo é possível, somente crê. Senhor, rendemos a Ti nesta noite todo conhecimento, toda intelectualidade, que seja o Senhor, ó Pai, falando nestes lábios impuros, porque de mim eu nada trago em minhas mãos, mas trago a minha fé e uno ela com este povo, Senhor, para que todos possamos ser abençoados e ajudados nesta noite. Toma cada coração nesta hora, envolve com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, e traga a porção de cada um, meu Pai, pois nós encomendamos a Ti, no Teu mesmo nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Uma boa noite com Jesus a todos os irmãos. Nós estamos aqui, mais uma vez, agraciados pela chuva, pela graça de Deus. Vamos, sem perca de tempo, ler a Escritura anunciada. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, aos Coríntios, do versículo 5 até o versículo 10. De um assim me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Que o Senhor acrescente mais e mais aos nossos corações. Sentai-vos, irmãos. Não tem nenhum irmão, né? Amém. Esses dias eu estive passando no mercado, numa livraria, e de repente eu vi a capa de um livro, de relance, assim, não deu para ler o livro, mas somente a capa. E na capa daquele livro estava escrito a seguinte frase: o valor do fracasso. E eu fiquei pensativo naquilo. Depois aquilo ficou martelando na minha consciência sobre aquele tema daquele livro. Até fiquei com vontade de ler o livro. Mas isto me incomodou a tal ponto que depois eu percebi que era o Senhor trazendo uma inspiração sobre uma mensagem. Então, irmãos, todos os heróis listados na Bíblia Sagrada, todos eles, sem exceção de nenhum, tiveram que fracassarem primeiro, para depois eles serem heróis, patriarcas, serem exemplo para nós. Nós vemos Noé fracassou, não com Deus. Com Deus, nenhum deles tiveram fracasso. Agora, no mundo, carnalmente, eles tiveram que fracassar. Passamos por Abraão. Abraão teve um fracasso. Passamos por Jacó, teve um fracasso. Passamos por José, teve um fracasso. Moisés, Davi, Sansão, todos eles. Se você olhar para a vida de cada um, eles tiveram fracassos. E na história do mundo também, se você levar para o mundo natural, nós temos pessoas que também precisaram ter fracassos em suas vidas, para que eles pudessem extrair valor daquele fracasso. Esta é a mensagem. É você fracassar em alguma coisa, mas extrair valor daquele fracasso. Ora, como que eu caí no adultério? Como que eu fracassei? Eu comecei a olhar para aquela mulher na rua, e aí teve um ponto de ruptura. Como que eu fracassei na bebida? Olha, eu
Desde então eu fui numa lanchonete e lá eu senti o cheiro da cachaça e aquilo ativou aquilo que estava aprisionado dentro de mim. Então você precisa fazer uma análise deste fracasso que tem em nossas vidas e extrair o verdadeiro valor daquele fracasso, que você conseguirá vencer. Veja esse homem aqui, ó. Faliu no negócio com 31 anos. Fracassou numa eleição para o legislativo aos 32 anos. Fracassou outra vez no negócio aos 34 anos. Teve um colapso nervoso aos 36. Fracassou na eleição para o Congresso aos 43 anos, aos 46 e aos 48. Fracassou na disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de vice-presidente aos 56 anos. Fracassou na disputa senatorial aos 58 anos. Não é um fracassado esse homem aqui? Sabe quem foi ele? Foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos, Abraham Lincoln. O profeta considera ele como o maior presidente que o mundo já teve. Quando ele era uma criancinha, você dá uma Bíblia para um filho desse aí que não sabe nem ler, isso tem um valor muito grande. Ele não sabe ler, mas ele aprende a respeitar aquilo, ele aprende a valorizar essas coisas. E Abraham Lincoln, quando tinha a idade de uma criancinha dessa, sua mãe lhe deu uma Bíblia de presente. E ele fracassou, mas de cada fracasso que ele teve, ele se tornou mais forte. Até chegar o momento que ele conseguiu atingir o objetivo. Amados, até mesmo este presidente que foi eleito agora nos Estados Unidos, fracassou várias vezes, faliu nos negócios, até chegar à sua vitória. Então o fracasso em nossas vidas, ele é necessário. Uma criança, quando está começando a andar, ela precisa cair. Sabia disso? Se toda vez que ela for cair, que ela for fracassar, os pais segurarem para ela não cair, ela não terá equilíbrio na vida. Ela não conseguirá andar sozinha, ela será uma pessoa deficitária de equilíbrio. Não é, claro que não é a criança se acidentar e você larga de mão, não é isso, você tem maturidade para compreender. Mas não é toda queda que a criança toma que você vai lá e pega na mão dela para levantar, não. Você precisa deixar que ela caia, fracasse, mas deixar que ela com suas próprias pernas se levante. Porque ela vai extrair valor daquela queda. Ela vai aprender a se equilibrar, ela vai aprender a fracassar e aprender a se levantar. Por isso os pais, quando os filhos são adolescentes, tem pai que não deixa o filho fracassar de jeito nenhum. Este filho ficará dependente deste pai por resto de sua vida e de sua mãe. Deixe ele fracassar, deixe ela fracassar, deixe o filho amargurar o valor de uma derrota.
Ora, Davi tinha 500 esposas disponíveis para ele como rei. Ele foi justamente cobiçar a mulher que era de outro, que só tinha uma. Então Deus deixou que ele fracassasse, deixou que ele caísse. E depois o profeta Natã ainda foi lá e disse para ele, contou a história, e Davi disse: este homem deve morrer. Ali, irmãos, Davi, a palavra do rei não podia voltar atrás. Davi estava sentenciado à morte ali, porque ele deu a sentença para si próprio. Mas daquele fracasso que ele teve, ele passou por muitas coisas. Ele foi destronado de Israel, aqui estatura de varão perfeito. Parágrafo 40. Podemos ver muito claramente que Davi, como um rei rejeitado, foi destronado por seus irmãos e seu próprio filho. Subiu ao Monte das Oliveiras e, contemplando a cidade de Jerusalém, chorou. Porque ali estava o seu próprio povo, ao qual havia servido e lhes havia ensinado acerca de Deus, e seu próprio povo o expulsou até lhe tirarem as coisas, e lhe cuspiram e zombaram dele. E sendo rejeitado, subiu o monte. Que tipo tão perfeito do Filho de Deus! Tudo aquilo ali, Davi estava mostrando a vida de Cristo. Era necessário que acontecesse aquilo na vida dele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo suas derrotas, até mesmo seus fracassos. Cadê o irmão Sebastião? Eu também não tenho dedo, irmão Sebastião. Está vendo? Você lembra da história do rei? Contou para mim uma história do rei. Cortou o dedo, aí o crente disse: graças a Deus. Aí o rei: mas rapaz, você está dando graças a Deus porque eu cortei o dedo? Mandou prender o homem, né, irmão Sebastião? Botou o homem lá: deixa esse homem na prisão perpétua para lá. Como é que eu corto o dedo e esse homem vai dizer graças a Deus? Aí o rei saiu para caçar lá na banda não sei da onde, no meio do mato, e de repente o rei se perdeu, e lá eles foram presos por uma tribo de índios, canibais. E aí os índios iam pegando aqueles homens e botando na churrasqueira e comendo. Quando chegou a vez do rei, só faltava ele. Agora é esse. Foram lá e pegaram ele. Quando olharam para ele, os índios disseram: esse aí nós não podemos comer, porque ele falta um dedo. E na tradição dos índios, ele só podia comer uma pessoa de corpo perfeito. Ele só podia sacrificar uma pessoa de corpo perfeito. Então aquele fracasso que aquele rei teve lá de perder um dedo, valeu para salvar a sua vida lá na frente. Então os fracassos que você tem em sua vida, você precisa extrair um valor para você ver as coisas futuras. Depois ele chegou em casa, ele mandou soltar o homem. Não, solta esse homem aí, porque graças a Deus que eu perdi o dedo. Aí hoje eu falo: graças a Deus que eu perdi o dedo. Você quer saber por quê, irmão? Quando eu me acidentei desse dedo, eu pulei de ponta no rio, quebrou. Eu fiquei muito triste, muito doloroso, muito sofrimento. Falei: mas Deus deixa acontecer isso comigo. Mas fiquei. E aí na outra semana, um rapaz
pulou no mesmo lugar, aí ele bateu de cabeça, aí ele quebrou a espinha aqui, aí ele ficou tetraplégico, só funciona só aqui que ele mexe. Aí eu disse, graças a Deus que eu quebrei o dedo. Graças a Deus que eu quebrei somente o dedo. Irmão, na vida do cristão, anote isso em sua vida, na vida do cristão, até os fracassos são bênçãos. Você precisa ver deste jeito. Na vida de Davi o fracasso foi bênção, na vida de Abraão o fracasso foi bênção, na vida de Jacó o fracasso foi bênção, de José, de todos eles, e na sua também, porque você é o filho de Deus. Amém. Aqui ó, mensagem eu sei, mensagem da Páscoa, parágrafo 61. E eles têm que ter uma crucificação, derrotas, fracassos, antes de você poder ter uma ressurreição. E antes que a igreja alguma vez possa ser capaz de ver o poder da ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, antes mesmo que você pudesse entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação, para que então dali possa vir uma ressurreição. Tem que vir a derrota, para depois vir a vitória. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para as nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor, passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição. Amém? Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Ele recebeu a promessa, ia lá no médico, o médico disse, Abraão, você está aqui de novo com Sara. Sara não tem condição de engravidar. Abraão, você está demente. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus, mesmo que esteja em vitória, mesmo que esteja em fracasso, ele ainda permanece o mesmo. Irmão, sabe para que o homem precisa fracassar? Para ele não se vangloriar. É necessário. Por isso que Paulo disse aqui, ó, no versículo 7, veja bem, e para que não me exaltasse, olha aí, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então, para que Paulo não se exaltasse, Deus colocou fracassos em sua vida, colocou espinhos em sua vida. Não é isso. Se Deus não colocar essas tribulações, essas provas em nossas vidas, nós vamos nos exaltar e vamos sair da humildade. E quando saímos da humildade, Deus sai de nós. Porque a pomba, simbolizando o Espírito Santo, ela só pousa na natureza de cordeiro. A pomba só assenta em cima de cordeiro. Para isso, nós precisamos ser moldados para isso. Agora, Deus toma um fracassado, Deus toma um fraco, Deus toma um pobre, Deus toma um iletrado, Deus tomou um pastorzinho de ovelha lá chamado Davi,
e colocou no trono de Israel. Deus chamou um caminhoneiro lá de Brasília, chamado Joaquim Gonçalves, e colocou à frente do ministério. Deus chamou o pastor Milton lá das lavouras de cacau, o pastor irmão Sebastião conhece. É isso que Deus faz. Ele não precisa de pessoas grandes, não. Ele precisa de pessoas que ele possa usar, pessoas humildes que estão dispostas a obedecer a sua voz. Não importa a condição social que você tenha, se você é uma lavadeira de roupas, se você faxina a casa dos outros para você sobreviver, ou se você é um juiz ou um advogado, não importa a condição social que você tenha, seja uma pessoa humilde e simples na presença de Deus, que Ele vai te fazer vitorioso. Agora o diabo, preste atenção, Deus toma o fracassado, um fracassado, e o exalta. Foi assim que ele fez. Agora o diabo, ele toma um exaltado e faz dele um soberbo. Acaba com a vida dele. E aí, depois que ele vira um soberbo, nunca mais ele desce na humildade. É isso que ele faz. Agora vamos aqui para nós. Perfeita força por perfeita debilidade, mensagem do profeta. Parágrafo 111. Deus disse a Paulo: a minha força te basta. A graça de Deus nos basta. Você não precisa de ser rico. Você não precisa de um carro do ano, de uma roupa nova. Você só precisa da graça de Deus. A minha força se torna mais perfeita em você, enquanto você se torna mais fraco. Mas não é fraco, irmãos, você deixar de comer, de beber, não é isso, tá? Não é fraco corporalmente, não é isso. Mas é o seu ego precisa enfraquecer, a sua educação, a sua inteligência. Você precisa juntar todas essas coisas e render elas na presença de Deus. Eu sou educado, eu sei falar vários idiomas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você já viu um caixão aqui com cofre? Alguém já viu? Um gaveta? Não, não tem. Sabia disso? A única coisa que a pessoa vai levar desta vida é a fé e a obediência ou não na palavra. Só isso. A minha força se torna mais perfeita enquanto você se torna mais fraco. Quanto mais você se rende a mim, ao Senhor, mais eu posso te usar. Amém? Quanto mais nós nos rendemos a Deus, mais Ele vai te usar. Mais Ele pode te usar. Quanto mais você pode esquecer sobre suas educações, quanto mais você puder esquecer sobre a sua denominação, quanto mais você puder esquecer sobre os seus bens e render-se a mim, mais eu posso te ajudar.
mas Ele pode te ajudar. Por quê? Porque você se torna fraco. Só pode chegar a Deus o fraco. Ó, quem chegou em Jesus? A mulher já estava fraca, o sangue já estava 12 anos aquele problema. Aquela fraqueza, aquele fracasso que ela tinha, levou ela diretamente à libertação. O cego Bartimeu foi lá, ofereceu as rolinhas, depois o cordeiro. Em sacrifício ele ficou desprovido do seu guia. O sacerdote deve ter falado para ele: olha, Bartimeu, tá vendo agora, você está aí fracassado, não ganha mais o seu dinheirinho, porque aquelas rolinhas, elas ficavam fazendo acrobacias lá, e as pessoas davam dinheiro para ele, dava moedinha, mas ele não tinha mais. E o cordeiro dele que ele tinha era o cão guia dele, levava ele não tinha mais, ele tinha fracassado na sua fonte de renda e tinha fracassado na sua visão. Mas aquilo levou ele aonde? Amém? Aquela obediência que ele teve, aleluia. Ele tinha feito propósito com Deus e ele obedeceu aquele propósito, e aquela obediência levou ele aonde? Aleluia! Levou ele ao Cordeiro de Deus. Aleluia. E ele nunca mais precisou de um cão guia. Aleluia! Nunca mais ele precisou de rolinhas para fazer piruetas, não. Agora ele recebeu a visão. Mas ele precisou render sua vida, render o que ele tinha na presença do Senhor. Ele precisou ser um fracassado para que ele pudesse alcançar a libertação. Agora, meu irmão, a faca tem dois lados, a espada. Toda pessoa fracassada que Jesus Cristo pegou, Ele libertou e disse: vá e não fracasses mais, não peques mais. Porque se você pecar, aí não vai haver mais expiação por aquele pecado, porque já houve a expiação. Já houve o perdão por aquilo. Então todos aqueles fracassados que chegaram na presença de Jesus Cristo, Ele libertou daquele fardo e disse, deu a condição. Pode ler a Bíblia. Vá e não peques mais, meu irmão. Vou te libertar, vamos orar. Você não pratiques mais isso. Agora nós vamos ficar às vezes na mesma coisa, levantando, caindo, levantando, caindo, fracassando na mesma coisa toda a vida. Aí é uma jaula, aí é uma gaiola. Estão entendendo? Esses homens de Deus, Abraão só fracassou uma vez. Moisés só fracassou uma vez. Todos eles. Davi só teve um fracasso que levou ele a isso. Deste fracasso eles tiraram as suas lições de vida. Porque Moisés, a mente de Moisés era ele se tornar o próprio faraó, o próximo faraó, e ele trazer a libertação a Israel. E Deus fez ele fracassar neste plano. Porque não era o plano de Moisés que tinha que dar certo. Não. Era o plano de Deus que tinha que dar certo. Não é o teu plano que precisa dar certo, irmão. Não é o teu plano que precisa dar certo, irmã. É o plano que Deus tem em sua vida.
E para que Deus possa cumprir o plano dele em sua vida, você terá que fracassar em seus conhecimentos. Mas se fosse Golias que tivesse matado a Davi, não tinha nem entrado na história, não é? Ninguém nem sabia da história. Não, o que aconteceu? Um forte matou o fraco. É a lei natural da vida. Mas aí não, foi ao contrário. O fraco matou o forte. Aí não foi Davi, foi Deus que fez. Aleluias. Vamos aqui. Quanto mais você puder esquecer sobre os seus bens e render-se a mim, mais eu posso te usar, porque você se torna fraco e eu farei meu propósito forte. Deus pode tirar força da fraqueza. Já pensou? Deus tira força da fraqueza, da nossa fraqueza, da sua fraqueza. Aquela é a razão pela qual Ele sempre faz isto quando Ele escolheu seus discípulos. Ele não escolheu nenhum erudito, Ele escolheu fracassados. Aí os fariseus olhavam e diziam: olha a classe de gente que se acompanha com esse Jesus aí. Olha a classe de gente que crê nessa mensagem de William Branham aí. Uma gentinha, nem educação não tem, mas tem o quê? Revelação. Sobre esta pedra, aleluia, eu edificarei a minha igreja, não tabernáculo, não assembleia, não denominação, mas a minha igreja, você, o templo de Deus, do Espírito Santo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Oh, maravilha. Agora aqui, ó, uma libertação total, parágrafo 92, já estamos chegando aqui. Todas as obras de Jesus foram completas. Todas. Tudo foi completo. Totalmente livre. Ele tirou totalmente a lepra do leproso. Ele libertou totalmente a mulher da perca de sangue, através de uma hemorragia. Ele libertou totalmente o mundo do pecado, quando ele morreu no dia do pacto. Ele libertou totalmente de cada pecado. Ele libertou a igreja. Então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Tem gente que ele se amaldiçoa: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valo nada, Deus não me ama, o pastor, a igreja não me ama, e isso e aquilo, e você está ouvindo o diabo no teu ombro. Aqui o profeta está dizendo, veja bem, ele libertou a igreja, então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Você é um privilegiado, irmão. Sabe por quê? Você conhece a mensagem da hora, na hora do mensageiro. Isso é a maior coisa que existe. Sabe quantas pessoas conheceram a Jesus na hora que ele chegou? 6 pessoas. Ou 5 ou 6, o número é esse mais ou menos. Simeão, Ana, quem, pastor? Zacarias, Isabel, José e Maria. 6 pessoas.
E o mesmo Espírito de Cristo é o que está aqui nesta noite. Não é Jesus em carne, mas é Jesus Cristo em sua igreja. É Cristo em vós, a esperança da glória. É a revelação, o maior conhecimento. Então você não é um desprivilegiado, você é um privilegiado, irmãos. Agora o problema é você passar esse tempo todo e nunca chegar na posição que Deus quer. Aí você será um desprivilegiado quando chegar o arrebatamento, a igreja subir e você ficar. Aí não vai valer nada o tempo que você passou assistindo a mensagem. Aproveite esses momentos, aproveite essas horas, aproveite esses cultos, porque eles serão tirados um dia de nós. Haverá um dia, meu irmão, haverá um dia que você viverá do que está aqui dentro de você, ó. Você sabia que já houve tempo que a Bíblia foi considerado livro proibido, já foi queimado? Sabia disso? Já aconteceu nas eras da igreja. Na era negra, e aqueles irmãos viveram com o quê? Ó, com o que estava no coração. Então aproveite isto que você está recebendo, leitura de mensagem, programa de rádio, hino, culto, vamos comer todas essas coisas, porque haverá um dia que elas serão tiradas de nós. Se você não conhecer a revelação, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o anticristo, ainda está quase pronto. Se você não tiver a revelação, você terá o falso como verdadeiro, e você terá o verdadeiro como falso. Porque os dois são iguais. São iguais. Não há diferença. Aos olhos humanos, não há diferença. Ele vai chegar no final aqui. Não há nenhuma necessidade de vivermos em estado de fracasso. Você precisa entender o que é fracassar e o que é ser um fracassado. Estão entendendo? É a mesma coisa de cometer um pecado é uma coisa, agora ser um pecador é outra coisa. Cometer um homicídio, Moisés cometeu um homicídio, sabia disso? Mas ele não era um homicida. A Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino. Os mentirosos, nem os blasfemos e tantas outras coisas. Cometer uma mentira é uma coisa, agora ser um mentiroso é outra coisa, ele pratica aquilo. É a mesma coisa do fracasso. Você fracassar em alguma coisa é uma lição de vida. Tire o valor daquele fracasso e não fracasses mais. Procure não cair mais naquele buraco. Se eu cair na bebida, eu nunca mais vou passar na porta de boteco. Eu já vi um pastor falando, irmão, se você já teve pai alcoólico, pais drogados, pais assassinos, essas coisas vão passando de geração em geração. Se você já teve um pai alcoólico, nunca experimente o álcool. Nem cheire o álcool. Se você já teve pai viciado em cigarro, nunca experimente cigarro na sua vida. Se você já teve pai viciado em droga, nunca experimente droga em sua vida, porque aquele fundo está dentro de você. Está no seu DNA aquilo.
É um fundo que clama outro fundo. Então, na hora que você triscar na bebida, aquilo vai ser saboroso. Você triscar no cigarro, aquilo vai ser gostoso. Na droga. Aprenda essas coisas. Fracassou, tudo bem. Extraia o valor daquele fracasso e procure não fracassar mais naquilo. Ah, mas lá na frente eu fracassei em outra coisa. Tudo bem, extraia o valor daquele fracasso. Veja onde você caiu, veja o porquê você caiu, veja onde você errou, o que causou aquilo e não pratique mais. Ah, irmão William, mas aí eu vou continuar fracassando, mas não nas mesmas coisas. Amém? Porque uma coisa o diabo já te pegou, não deixa ele te pegar mais não. Ele pega em outra coisa. Vamos colocar em